Morre aos 88 anos Francisco, o primeiro Papa latino-americano. Morreu hoje aos 88 anos Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco. A informação foi divulgada pelo Vaticano, mas a causa da morte não foi informada. Queridos irmãos e irmãs, com profunda tristeza devo anunciar a morte de nosso Santo Padre Francisco. Às 7h35 desta manhã, o bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de sua Igreja, diz o comunicado do Vaticano. O pontífice se recuperava após um quadro respiratório grave, que o deixou 37 dias no hospital, entre fevereiro e março deste ano. Ontem, no domingo de Páscoa, o Papa fez uma aparição para abençoar milhares de pessoas na Praça de São Pedro, no Vaticano. Como é tradição, o funeral do Papa começa na Basílica de São Pedro. O corpo de Jorge Mário Bergoglio, o primeiro pontífice latino-americano da história, ficará exposto para visitação e oração dos fiéis. O funeral termina com a missa de corpo presente, na Praça de São Pedro. Em abril de 2024, o Papa chamou a atenção dos fiéis ao anunciar que já estava tudo pronto para a sepultura dele. O pontífice ordenou uma simplificação dos rituais fúnebres dos papas, com os corpos não sendo mais expostos fora dos caixões. Na ocasião, ele também revelou que, após sua morte, o corpo seria exposto no caixão. Os corpos dos papas anteriores foram colocados em um catafalco, espécie de plataforma, durante seus ritos fúnebres. Ele também pediu para que fosse enterrado na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, fugindo da tradição de um enterro em São Pedro, onde está o corpo de 91 pontífices. Saúde debilitada. O Papa Francisco apareceu de cadeira de rodas pela primeira vez em maio de 2022. Ele recorreu ao auxílio após dores intensas no joelho. Tenho um ligamento rompido, farei algumas infiltrações e vamos ver. Estou assim há algum tempo, não posso caminhar, disse o pontífice, na época. Dias depois, ele voltou a ser visto sendo empurrado na cadeira de rodas. Após essas primeiras aparições, não era difícil a imprensa internacional noticiar que a saúde do Papa estava debilitada. Em novembro de 2023, o Papa cancelou uma viagem para a reunião climática da COP28, em Dubai, por causa de uma gripe e inflamação pulmonar. Em janeiro de 2024, ele não conseguiu terminar um discurso no Vaticano por causa de um pouco de bronquite, segundo o pontífice. A bronquite do Papa voltou à tona em fevereiro de 2025. O pontífice não conseguiu terminar um discurso e pediu para que um assistente fizesse a leitura durante uma missa no Vaticano. Dias depois, o Papa foi internado para uma cirurgia complexa, segundo o Vaticano. Francisco teve alta hospitalar no dia 23 de março. O pontífice passou 37 dias internado em um hospital de Roma por causa de um quadro respiratório grave. Primeiro Papa latino-americano e jesuíta. A nomeação de Jorge Mário Bergoglio como do 166º Papa da Igreja Católica por si só foi histórica. Nascido em 17 de dezembro de 1936 em Buenos Aires, ele se tornou o primeiro pontífice nascido e vivido na América do Sul a ocupar o cargo máximo para os católicos. Além disso, Jorge Mário era jesuíta, ordem que também pela primeira vez na história tem um dos seus membros indicado para o cargo. O Papa tinha formação em Química pela Universidade de Buenos Aires. Em 1958, ingressou na Companhia de Jesus Ordem dos Jesuítas e, na sequência, licenciou-se em Filosofia pela Faculdade de São Miguel. Mais tarde fez doutorado em Teologia em Freiburg, na Alemanha. Foi ordenado sacerdote em 1969. Após um período de apostolado na Argentina, retornou para a Faculdade de São Miguel como professor de Teologia em 1980, e lá permaneceu até 1986. Em 1992, foi nomeado bispo titular de Alca e bispo auxiliar de Buenos Aires. Em 1998, tornou-se arcebispo da capital argentina e em 2001 foi nomeado cardeal pelo Papa João Paulo II. Foi escolhido como Papa em 14 de março de 2013, quando tinha 76 anos. Faz parte da tradição que um novo Papa decida o nome pelo qual deverá ser chamado durante o período de seu pontificado. Quase sempre escolha é feita para homenagear os primeiros apóstolos de Jesus ou algum outro pontífice da história pelo qual o novo indicado tem admiração. Mas o novo nome também tem relação com o caminho que o Papa deseja trilhar durante o pontificado. Jorge Mário decidiu fazer uma relação com São Francisco de Assis, santo que tem a dedicação aos pobres e posições claras como marca. O Papa dos Humildes. A fumaça branca despontou em 13 de março de 2013, quando Francisco se apresentou para o mundo. Irmãos e irmãs, boa noite, disse, no primeiro discurso, vestindo a batina branca sem adereços solenes. Vocês sabem que é dever do conclave dar um bispo para Roma.
Parece que meus irmãos cardeais foram buscá-lo quase no fim do mundo. Estamos aqui. Ali, o povo havia acabado de conhecer o primeiro Papa de nome Francisco. Fundador da Ordem Franciscana, São Francisco de Assis se vestia com panos de saco e pregava uma reforma espiritual e material na Igreja Católica. Francisco, o frade medieval, queria que a Igreja fosse mais simples, mais pobre e mais próxima dos sofredores e humildes. Em sua primeira aparição, Francisco, o Papa, se inclinou e, em um instante de silêncio, pediu ao povo orações. A escolha do nome, ele explicaria 2 dias depois. Em um encontro com jornalistas, declarou: "Como eu gostaria de uma igreja pobre para os pobres." E contou que o amigo brasileiro Dom Cláudio Umes, cardeal franciscano morto em julho de 2022, lhe havia dito ainda no conclave: "Não se esqueça dos pobres." Necessidade de reforma. Assim como o Santo de Assis, Francisco tinha uma reforma em mente, que aproximaria a igreja do seu povo. A ideia era abrir pontes de diálogo com o mundo não cristão. Ele buscou promover essas mudanças durante todo o pontificado, começando pela decisão de não viver no Palácio Apostólico, mas em um quarto de hotel da Casa Santa Marta, uma hospedaria no Vaticano. À época de sua eleição, o então cardeal Bergoglio não era um favorito. O Papa Bento XVI havia acabado de renunciar, em fevereiro de 2013, deixando o trono do apóstolo Pedro, a Santa Sé, vacante. A primeira renúncia papal em quase 600 anos foi motivada, nas palavras de Joseph Ratzinger, pela idade e pelo cansaço. Bento XVI, com quem Francisco sempre manteve relação amigável, mas discreta, já denunciava divisões no corpo eclesial e dizia que o rosto da igreja vinha sendo deturpado pelo individualismo e pela rivalidade das lutas internas de poder. O cardeal Bergoglio acabou sendo escolhido em um conclave que buscou uma terceira via entre um candidato que representasse a administração central da igreja, tão criticada, e outro que simbolizasse a continuidade do estilo intelectual e tradicional do antecessor. O povo e o Papa. O discurso decisivo de Bergoglio, que atraiu a atenção dos seus pares, foi feito nas congregações gerais, encontros dos cardeais antes do conclave. Ele falava da necessidade de se colocar em prática o zelo apostólico, ou seja, que a igreja precisava ir às periferias, e não só às geográficas, mas também às existenciais. Enquanto alguns batem a porta da igreja para entrar, afirmava Bergoglio, a igreja autorreferencial tem a pretensão de que Jesus Cristo está dentro dela, e não o deixa sair. Eleito Papa, Francisco elaborou esse pensamento, associando a renovação adotada pela Igreja durante o Concílio Vaticano II, de 1962 a 1965, quando uma grande atualização para o mundo moderno se iniciou. Francisco se apresentava como um pontífice que acreditava que não é possível ser católico e negar o concílio.